Estamos evoluindo no quesito conversar com pessoas. Você já sabe falar da sua rotina diária, já sabe concordar com a pessoa que você está conversando e dizer o que você tem em comum com ela. E agora, Jo, qual é o nosso Learning Target da vez? Our Learning Target é que você saia dessa aula falando I can recommend some places in my city. Então agora você já vai virar guia turístico das crianças. Indicar para os amigos. Vamos nessa. Hello, Grasshopper! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do seu curso de inglês. O meu nome é Gustavo Guanabara. And my name is Joana Costa. You can call me Jo. E eu falei em português. É verdade. E agora, Jo, a gente vai conseguir indicar lugares para as pessoas, é isso? Sim, eles já aprenderam lá nas nossas aulas de exercício a usar there is and there are, que é quando a gente está informando sobre os locais. Sim. Hoje vamos conhecer mais alguns vocabulários e expressões para você usar na hora de recomendar algum lugar para ir aos seus amigos ou mesmo perguntar. Aprender inglês é um dos principais requisitos do mercado de trabalho em várias áreas. E provavelmente é por causa disso que você está aqui estudando com a gente. Outra grande oportunidade que vem surgindo aí no mercado e que também precisa muito de inglês é na área de tecnologia, principalmente para quem está aprendendo programação de computadores. E se, além de inglês, você sempre quis aprender a programar, saiba que no Estudonauta, o nosso querido parceiro, nós já temos disponíveis 6 módulos do nosso curso básico de programação de computadores. Lá, eu mesmo vou te ensinar a programar de uma maneira muito simples, com uma ferramenta em português, uma ferramenta 100% desenvolvida por brasileiros e com uma bateria de exercícios resolvidos de dar inveja a qualquer colégio ou faculdade. E como eu já disse anteriormente em outros recados, lá no Estudonauta, se você ficar com alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo fórum, explicar qual é a sua dúvida e com certeza um dos nossos tutores vai te ajudar. E para ter acesso a todos esses recursos e muito mais, é só você assinar o Estudonauta acessando o QR Code que está aparecendo na sua tela ou o link que está na descrição de todos os vídeos aqui do curso de inglês. Muito obrigado pela sua atenção. Volte agora à sua aula. So, let's talk about places in the city. Então eu vou falar sobre lugares da sua cidade, né? Isso. Não na sua cidade, qualquer cidade. Falar Qualquer sobre cidade, alguns locais que pode aparecer dentro da cidade que você queira ir comunicar com o seu amigo. Na verdade, a gente vai trabalhar as expressões para que ele coloque o vocabulário que ele precisar, né? Vai ser útil em qualquer momento. Vamos começar pela pergunta básica. Seu amigo chegou e ele está querendo algumas indicações suas. E aí você vai perguntar o que para ele? Como que você vai indicar? Primeiro você tem que perguntar onde que ele tá, né? Pra saber o que tem por perto dele. Exato. E aí você pode usar essa expressão. Where is your blank? Eu coloquei hotel, remember? Where is your hotel? É, porque não é hotel, porque a gente escreve igualzinho, só que a gente fala hotel. Exato. Seria hotel. Hotel. Né? Hotel. Porque tem o H ali com som de R, o nosso R, né? Não o R deles. E a sílaba tônica. Tel. Tel. Não é hotel. Não. É hotel. Hotel. Você não vai ouvir o H mudo, ok? E aí, nessa estrutura, você pode colocar neighborhood, que é o bairro. Você pode colocar hostel, que é aquele hotel mais baratinho, mais menor, né? O que mais que a gente poderia colocar aí no lugar? Deixa eu perguntar, pode botar where's your place? Tipo genericão. É onde porque que tu tá? Place vai pra sua casa, é muito sobre a sua casa. Quando você usa place, onde é a sua casa. Se a pessoa tá aqui na casa dela, no Rio de Janeiro, isso faz sentido. Entendi. House, place, home, é mais no sentido de é a minha casa, é a sua casa. O que eu tava tentando chegar numa palavra aqui é uma palavra que eu possa dizer... Tipo, genericão. Tipo, onde você tá? Onde é o seu local? Onde você tá hospedado? Sei lá. Aí eu acho que vale a pena você falar sobre neighborhood. Qual é o bairro que você tá? Entendi. Porque se ele tá em Botafogo, você pode indicar os lugares em Botafogo, entendeu? Show. Aí eu acho que neighborhood vai te atender melhor. Seria esse genericão. Ou você pode falar, where are you in the city? Where are you in the city? Aí a pessoa vai responder. Tô aqui, tô ali, Aí você tá perguntando pra ele onde ele está. Maravilha. Deal? E você pode informar os lugares nearby. Nearby é nas redondezas ali. Nas proximidades. Isso, nas proximidades. Eu quero ir no Cristo Redentor, tô no Flamengo, você tá perto? É nearby. Então você pode ali indicar os lugares que você gostaria. E aí, sabendo onde ele está... Você pode fazer uma indicação. Você pode fazer a indicação de uma maneira mais apurada. Vamos dizer assim. E aí você fala,
there's a zoo in the park. Olha só, você deu 2 informações até fáceis, assim, a gente pode usar o nosso português para nos ajudar nessa missão, porque tem zoo, que você vai encontrar, vai ser fácil, é o zoológico, em alguns lugares até zoo, e park só mudou o spelling, porque park é parque mesmo. Tem vários shoppings que você parque assim, escrito assim, e a gente fala parque. Exato. E essa indicação aqui, ó, serve para você que vai visitar Nova York. Dentro do Central Park tem um zoo. Bonitinho. So there is a zoo in the park. Okay? Uma coisa que é curiosa, eu tô aqui lendo, meu objetivo aqui, como sempre, não precisa ficar explicando, é falar besteira. Mas não é besteira dessa vez. Park pode ser parque e park pode ser o ato de estacionar. Sim. Não é isso? Sim. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Entendi. Mas se você estiver falando do lugar, aquele espaço é parking. Parking. Que é um nome. ING nem sempre é um verbo contínuo, ok? É parking, é ING no final. ING, e não significa estacionando dentro, quando a gente está falando desse nome, né? Se eu estou estacionando no estacionamento, I'm parking the parking. É isso aí. Tá certo, tá? Então, mas é isso. É porque, às vezes, você fala assim, mas parque é parque. Aí, se você lê numa frase que o cara tá estacionando em algum lugar, mas não é parque? É parque? Não. Parque pode ser estacionar. Né? É um lugar amplo, né? Mas e já que você tá tão bom assim no inglês? Tô não. Qual é o dia do pagamento? Como que se fala? É payday. Já que é pra ficar ensinando besteira. Mas é isso. É o payday, não é o payday? É porque pra eles não faz sentido. Pra gente é engraçado, mas é o dia do pagamento. A gente descobrindo palavras que só faz sentido pra gente. Então, aí vamos agora para uma outra orientação, tá? Então, ó, o que você pode mudar nessa frase? Eu coloquei em branco, porque o zoo é um lugar, mas pode ser qualquer outro que você queira indicar. In the quer dizer que tá dentro daquele outro espaço. O in é dentro, né? Isso, por exemplo, tem um cinema no shopping. Isso. There is a movie cinema. Movie theater in the mall. In the mall. There is a... movie theater. Vai aí, confluência. There is a movie theater in the mall. Exato. Aê! Nota 10! E aí a gente pode falar que não tem. Pra você dizer que tem, there is a. There is a. Ou there is an. There are some Isso. around. E tem como dizer que não tem. Que não tem. Que você também vai usar no singular o there. Aí você vai falar, there's no restaurant in my hotel. Quando você paga baratinho pra ficar assim bem, tipo... Tem só aquela geladeirinha lá que tu pega as coisas. E se tiver, porque às vezes a geladeirinha tá vazia. Vazia pra tu trazer água. Porque eles sabem que você é pobre e que você vai comprar as coisas no mercado e vai botar ali dentro. Há uns meses atrás, viajei com o Cauê assim. Geladeirinha vazia, que delícia. Me gusta. A gente já chega no lugar e fala assim, qual é o mercado perto? Onde é que eu pego água? Onde eu compro? Qual é a farmácia mais perto? Exatamente. E é quase a mesma coisa. There is alguma coisa, tem. There is no alguma coisa, é não nenhum, tem. É pra nenhum. Não tem nenhum ali. Show. Combinado? Perfeito. Acontece. É raro, mas acontece muito. There's no restaurant in my hotel. Ou não tem, por exemplo, não tem farmácia nesse bairro, não tem... Isso. Enfim. There's no drugstore nearby. Que aí você tá falando que é ali por perto não tem nenhuma. Entendi. Por perto não tem nenhuma farmácia. Ou pharmacy. Alguns lugares vão falar pharmacy, mas eu gosto mais de drugstore. Eu já vi mais drugstore. Agora vamos avançar, porque você vai perguntar pro seu amigo o que ele gostaria de recomendar pra você. Você agora tá na situação de turista. Exato. Não é isso? Exato. Você tá viajando agora. E o que você bota? What do you recommend? O que você me recomenda? Me dá umas dicas aí. Aí a gente tem essa estrutura, ó, question word, você já sabe, já domina essa parte, né? What do you? É fixo, essa parte aí. E a parte mais importante é recommend, porque o restante é estrutura gramatical. Ele tá querendo saber a segunda parte, que é a que ele vai responder. Ele vai dar, até na fala você vai dar uma ênfase maior no recommend. Vai, porque ele precisa pegar bem isso, porque ele já sabe que é uma pergunta. Quando você começou what, ele, opa, é uma pergunta, o resto ele não tá prestando mais atenção, e ele volta no recommend. Perguntado isso, ele gentilmente pode te falar o que ele gostaria. E aí,
For breakfast, there's a nice cafe near here. Pra você tomar café da manhã, tem uma cafeteria aqui por perto. Exato. E aí eu quero te lembrar de novo, porque acho que a gente já falou aqui no curso, eu nem lembro em qual aula, e talvez nem tenha ido numa aula, porque eu fico falando desses negócios. Aqui embaixo está escrito café, exatamente do jeito que a gente fala café. Café escrito assim não é café. Em inglês, não. Isso, em inglês. Aí a gente faz aquela sopa de letrinhas. Por quê? Café é cafeteria. Cafeteria é refeitório. Dorme com essa. Mas vai dar certo. Mas porque nem todos são falsos cognatos, né? Você olha, você vai pensar, entendi. Não entendeu. Então café assim pode ser com acento ou pode ser sem acento, né, Pode. João? As duas formas estão corretas e são possíveis de encontrar por aí. Eu também vejo muito coffee shop, né? Que é tipo o lugar lá onde você compra café. Mas eu quis mostrar essa daqui, puxar essa na explicação da Jo, porque é o seguinte, primeiro que eu já vi café sem acento e café com acento em inglês. E uma coisa que, por exemplo, eu sou de tecnologia. O americano, na hora de digitar, ele não vai ter facilidade na hora de digitar café desse jeito. Por quê? Os teclados, eles não têm acentuação. Se você botar num teclado americano, padrão americano, acento agudo no E, ele vai ficar apóstrofe E. Sim. Porque ele não tem aquele negócio quando você aperta o apóstrofe, ele vai esperar uma vogal para ver se ele coloca acento ou não. Não é desse jeito que funciona o teclado para eles. Então, o mais comum de você ver digitado é café sem acento. Sem esse acento aqui. Tá? Meu teclado, isso é uma dica que eu dou, assim, importante, que quando você está aprendendo inglês, o máximo que você conseguir transferir o seu device para inglês é legal. Porque você vai naturalizando aqueles termos e aqueles usos no seu dia a dia. Você vai acabar usando, nem percebendo que está fazendo isso, né? Subscribe, like a gente já usa, mas enfim, tem algumas expressões que a gente acaba usando. E o meu teclado, ele é em inglês americano. Mas aí você eu tenho que consegue apertar assim, aí seguro, aí aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As opções que tem. É que se você quiser digitar coisa com acento e apertar espaço, ele não corrige. Quando você bota em português, ele já bota os acentos. Provavelmente você faz isso, né? Você digita tudo sem acento e o teu corretor ortográfico vai fazendo o resto do trabalho. Mas se você quiser realmente transferir teu sistema para inglês, eu acho que dá. Não, acho que não dá. Se você transferir o sistema para inglês e manter o corretor ortográfico em português... Só se você estiver no Google Docs. Se você estiver no Google Docs, ele vai reconhecer o idioma que você está trabalhando. Legal. Você está escrevendo. E aí ele faz essa tradução. Tipo, se você escrever uma palavra errada, ele vai corrigir. Ele já corrige. Mas se você estiver dentro do sistema do seu computador... Você tem que digitar tudo acentuado, ele corrige. Né? Ele corrige para o inglês. É uma coisa que me travaria de colocar. Eu não tenho esse tipo de coisa. Até pouco tempo, o meu sistema operacional do computador era em inglês. Mas eu sofria com esses problemas. Eu produzindo material, e aí eu tinha que digitar tudo bonitinho, ele não me ajudava, aí eu voltei para o inglês, porque eu produzo muito mais material em português do que em inglês. Né? Então, e outra coisa que também, às vezes, se você tá assim, eu escrevo mais em inglês, né? Então, para mim, é mais interessante que ele esteja ali no inglês, até porque, às vezes, o spelling vai errado. Opa! Vamos lá e me salva aqui. Mas se você tá entre um e outro, é interessante que você faça isso em um que seja neutro. Mas eu tô aqui pensando, falei, mas acho que eu tô pensando mesmo. No Windows, se eu não me engano, você consegue colocar lá o tecladinho, o sistema todo em inglês, você colocar lá o teclado dizendo que ele é em português, o idioma de digitação, acho que ele aceita. Posso estar falando besteira. Coloca aí nos comentários, me ajuda aí. E só pra gente fechar essa expressão aqui que a gente montou, a gente tem o for no início. Quando a gente usa o for, a gente vai usar um substantivo na sequência, a gente não vai usar um verbo. E aí, se você precisa de demonstrar uma ação, você pode colocar o ing, porque aí você transforma aquele verbo em a noun. E aí, você transformando, você pode colocar junto com for. Entendi. Tá bom? Mas quando você for usar for, você vai usar um substantivo na sequência, tá? For breakfast, para o café da manhã. O for, ele tem o sentido de falar assim, ó, é o motivo, é para o motivo de alguma coisa, ou também dizendo que é por alguém, entendeu? Ou é para ou é por. É para, no sentido de motivo, ou por alguém. Pra quem é programador, existe o comando for, tá sabendo, né? Vamos a uma outra expressão. Eu trouxe a primeira, a anterior, aberta, What que dá espaço para a recommend? pessoa
falar um pouco mais e deixar ele livre, mas eu trouxe também uma fechada que, se a pessoa for educada, ela não vai te responder com sim ou não. E aí você pode usar a expressão "Do you know some good stores?" E aí a pessoa pode fazer várias perguntas dentro disso, né? Porque você está perguntando, você conhece boas lojas? A resposta educada seria, loja de quê que você quer? Exato. Né? Que tipo de loja você está falando? Né? Exato. Porque a ideia aqui é que você traga uma pergunta fechada que dê a oportunidade do outro puxar mais assunto. Aí ele vai perguntar, what type of store do you want? What would you like to buy? Legal. Você vai vendo ali. O que você está pensando em comprar? Exato. Né? Pra poder te indicar, né? Tipo, o que a Joana falou. Se por acaso a pessoa for grossa, do you know some good stores? Yes. Yes. Yes, I do. Bye. Complicado. Então, assim, esse é o tipo de pergunta que você faz esperando que ele complemente com mais informações. Se não, finge que tá passando mal e vai embora. Aí ama o próximo. Procura outro. Procura outro amigo. E agora, para fechar a nossa aula, eu vou trazer alguns vocabulários que você pode precisar quando for falar de cidade. Some places. Places and cities. E aí a gente trouxe alguns. Por exemplo, bookstore. É uma loja de livros. É o lugar onde... Sim. Butterfly. Mas sabe que tem gente que confunde com library, porque também é um lugar de livros. Não, mas a library, ela é aquele lugar que você vai lá pra ler um livro ou pegar emprestado. Sim, não é isso? sim, é a nossa biblioteca. É a nossa biblioteca, é a library. A loja de livro é tipo uma... Posso até fazer porque não é propaganda, que já se foi. A Saraiva. Sim. Saraiva da vida. É uma bookstore. É uma bookstore. Show. Qualquer livraria, né? Pensou, livraria. É um lugar onde você vai comprar loja livro. De books. É a lá. loja de books. Butterfly. Butterfly funcionou aqui nesse. Pô, a maioria funciona, às vezes não, mas eu tento. Hospital. Hospital. Posso falar tall, não? Hospital. Hospital. Pode. Mas eu gosto de corrigir, Hospital. acho bonito. Hospital. É porque você... hospital. Várias vezes esse T vai ter um som de flap T, que é um Rzinho fraco nosso. É um T que quase vira um R. Se descuidar, é um R. Sim, é Hospital. o nosso R fraco. Dentro da fonoaudiologia, será que eu falo isso? É isso aí, dentro das paradas aí. As fonos. Dentro das paradas que fala aí, é isso aí. Esse exercício existe, porque tem algumas crianças que não falam, né? O R fraco. Rá. Aí fala o Rá, mas não Fala fala o Rá, mas não fala o Rá. É aí porque é pra o isso. Rá vem da garganta. O Rá é um movimento de língua. A criança tem a língua... não tem movimentação na língua, é difícil. Exato. E aí, hospital é importante, vai que dê, né, um piriri. Exatamente. Tem que saber pedir. É uma parada que é bizarra. Você tá nos Estados Unidos, cuidado, que hospital... Não, mas lembra que para viajar Seguro a gente viagem. precisa pagar o seguro viagem. Não dá nem para entrar sem seguro viagem. Eu já precisei e deu super certo. Assim, não fiquei falida após uma visita ao hospital. Ó, um que eu já citei aqui, falei inclusive errado, é o movie theater. Isso. Que é o cinema. Movie theater. Mas você também pode falar I will go to the cinema. Cinema. Tá bom? Pô, podia ter falado bem mais fácil. Porque aí só muda só a sílaba tônica também, né? Que a gente fala cinema. Cinema. Em inglês é cinema. Mata o ne aí, fala bem fraquinho. Cinema. Mas assim, a diferença entre um e outro é que você vai ao cinema, ao go to the cinema, mas o movie theater é aquele espaço. Um local. Sabe? Entendi. Então você raramente vai estar, I'm in the cinema. Não vai ser, entendeu? Eu tô dentro. Aí você vai I'm in the falando. movie theater. Isso. Entendi. Entendeu? Outra coisa, muito útil. Supermarket. Muito útil. Supermarket. Mas você também pode ouvir grocery store. Grocery store, já ouvi isso mesmo. E é mais comum. É uma loja onde vão ser grosseiros. Grocery store. Fala, tem leite, cara? Não! Bate a porta na tua cara. E tem duas coisas. Eu deveria até trazer isso escrito, né? Mas o editor vai nos ajudar nessa missão. É isso aí. Porque grocery store é a nossa famosa mercearia. Hoje em dia nem tem tanto, a né? vendinha do bairro. E lá, nos Estados Unidos, pelo menos, tem muitas esses espaçozinhos, assim, não tão grandes. Não é supermarket. Tem, mas não tantos. É muito fácil você achar essas lojinhas com um monte de coisa, que a pessoa entra no filme, compra um cigarro, sai. A gente que é do subúrbio é o que tinha na época. Supermercado mesmo, a gente tinha que ir pra longe.
Exato. A gente E aí, tinha quando essas- você quer comprar algumas coisas assim pequenas, você vai dentro do supermercado, tem o groceries. O que é grocery, a tradução? As grosserias? Não é grosseria. Com certeza. Deixa eu ver Vamos aqui. comprar as grosserias. Vamos comprar o grosso. É verdade. Arroz, feijão, é não isso sei o aí. quê. Brincadeiras à parte, nunca parei para refletir a respeito da palavra grocery. É com C. É com C. Ah, ó, com S, com 2 S. É grosseria mesmo. Mercado. É o mercado. Bota aí no IR que vai aparecer as opções, eu acho. A mercearia. Ó, a mercearia é grocery store, grocery, chandlery, grocers. Nunca ouvi falar nesse grocers. Nem Chandlery. 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 As opções. É. Aí, ó, uma ferramenta que a gente te indicou usar lá no início. Pelo amor de Deus, você quer ser o melhor amigo, tá? Pelo amor de Deus. Seu segundo melhor amigo. O melhor amigo 1 é o Duolingo. E estuda. Exatamente. Porque pode ser que os dois ali, na hora da vida ao vivo, não dê tempo. Exatamente. Tá vendo? Grocery é mercado. Maneiro. Mercadinho. O outro que é legal, que eu gosto de falar, que muita gente fala errado, né? Quem tá iniciando, é o museum. Vá aos museus. Aprenda um pouquinho verdade, antes, né? é muito gostoso. É tão legal, de verdade. Eu já fui no museu na época, assim, ó, bastante tempo atrás. Agora eu tô uma pessoa evoluída, tá? Eu já ia ao museu só porque todo mundo ia. Ai, vai no MoMA. Ah, claro, vou no MoMA. Chego lá, olho pra aquelas coisas e falo, Deus, o que é isso? Tô entendendo nada. Mas eu acho que quando você entende a história ali do artista, o que movimentou o artista pra isso, dá uma visão super diferente, assim. É bem bom. Não vai só no... Ah, vou no Louvre, tiro foto do lado de fora. Não, tá muito grande, vou entrar não, já tá bom daqui. Quem vai no Louvre se surpreende com o tamanho da Mona Lisa. Fala, é só isso? Só esse negócio assim, pequenininho. Nossa, eu vi a Não, distância, era mais Lisa. fácil ter olhado online. Exatamente. Tem um outro também que não é fácil de falar, pra quem tá começando, que é o school. Você acha? Ah, eu acho que eu já tô esse tão movimento do school, não é fácil não pra quem tá começando. É verdade, é que nem world. School. É porque no finalzinho o L vai pra dentro. Ele tem tipo... É como se fosse um U com O junto, né? School. School. É um U com L junto. School. Porque tem o L no Você tem que tomar cuidado pra não falar caveira. School, né? Mas aí não tem esses dois O's normalmente, não sempre. Nada no inglês é sempre. Basicamente. Ele dá aquele som mais prolongado da palavra. School. Eu acho que essa é a diferença. É igual quando você vê o E junto. Feet, entendeu? Fit. Qual é a diferença entre um e outro? Verdade. Feet, um foi uma vez só, fit. é outro 2. E são palavras diferentes. Sim. Me diga aí, coloca aí, o que eu falei? Não bota editor, não dá dica não, editor. Vamos esperar eles falarem. Escreve, editor, se vira. Se vira lindo. Não, pode colocar... Não bota. Deixa eles colocarem pra gente descobrir se eles sabem. E o último aqui, acho que é o último, que é o mall. Mall, que a gente falou. A gente já falou. Isso. Mall é o nosso shopping, porque você não vai pro shopping nos Estados Unidos. Não, you go shopping. You go shopping in the mall. Assim, ninguém tem usado muito, mas antigamente, quando eu comecei a estudar inglês, dava pra falar shopping mall. Mas hoje em dia as pessoas não usam mesmo. Você vai ouvir só mall, mall. Porque a língua é uma coisa também. Estudei inglês há muito tempo atrás, já esqueci tudo. Esqueceu e muita coisa mudou. Como em português. Em português pra caramba também. Some os hífens da vida, junta a palavra na outra. Sim. É isso. Chegam as gírias, as novas palavras, a incorporação de novas palavras, essas coisas acontecem no inglês também. Porque língua é um ser vivo. É de verdade. Um ser vivo. Interrompa aqui a sua aula mais uma vez, mas é por um bom motivo. Você segue a gente nas redes sociais? Você sabe que o nosso foco principal de produção de conteúdo é aqui no YouTube. Mas acompanha a gente também, eu e a Teacher Jo. Estamos nas redes sociais, os principais perfis estão aparecendo aqui na tela. A gente também tá lá naquela rede que posta foto, aquela outra rede que posta vídeos curtos. E o link para todas essas redes, tanto as minhas, quanto a do canal do Curso em Vídeo, quanto da Teacher Jo, estão sempre na descrição dos vídeos. Segue a gente lá, ajuda a gente a crescer em outras redes também e atingir o maior número de pessoas possível. Conto com a sua inscrição. Então é isso. Aprendemos muitos locais, aprendemos como perguntar onde estão esses locais. A gente te ensinou como pedir uma recomendação de local. Se você, chegou numa cidade e não sabe, me recomenda um local, onde que eu posso ir. Vai treinando esse tipo de coisa. A gente vai fazer exercícios sobre isso mais pra frente, mas vai treinando aí. E acabou? Claro que não. Aí a gente tem slides azuis, no final tem os slides verdes. Let's check. E a gente sempre vai te recomendar, nunca vou cansar de dizer isso,
repete em voz alta. Tem gente que tem vergonha, né, Ju? Infelizmente. Pô, mas aí você tá conversando com seu amigo invisível, não faça isso. Isso aí. Ninguém tá vendo, só faz, tá bom? Tá na rua, faz também. Tô nem aí, filho, tô nem aí. Antigamente eu achava assim, a pessoa tá andando falando sozinha na rua, eu achava assim, maluco. Hoje em dia tá falando no telefone, o negócio tá aqui, um ponto eletrônico. É isso aí. Um ponto eletrônico assim, Fala. a pessoa tá... Não dá nem Só mais fala. pra identificar quem é maluco hoje em dia. Eu vou te falar um negócio ontem. Aconteceu ontem. Se você é meu aluno de sala de aula, você é um dos que estava lá dentro. Eu tava de noite e aí eu recebi uma notificação que o meu baú do Duolingo estava disponível. Aí eu cá comigo, falei, vou fazer o Duolingo, mas vou marcar aquele negócio que eu não posso falar. Ah, quer saber de um negócio? Não posso falar. Abri lá, o primeiro exercício era falar. Apertei e comecei a falar os alunos. Falei, tô fazendo a minha aula. Era a minha prova. Então tava todo mundo quietinho lá programando. Falei, se mete aqui não, tô fazendo aula. É isso, cara. Não pode ter vergonha. Não tenha vergonha. Repita sempre. Nem vergonha e nem medo de usar o tempo que você tem pra isso, né? Exatamente. Porque era um tempo que você tava ali. Poderia ter usado fone? Poderia. Não, mas eu ia ter que falar. Na verdade, eu tava baixinho. O que incomodou eles não foi... Foi a sua fala. Foi a minha fala. Sim. Eu tinha que falar o suficiente pro microfone pegar. Exato. Vai e fala. Beleza? Só fala. Começa agora. Let's check. Where is your hotel? Onde é o seu hotel? There's a zoo in the park. Há um zoológico no parque. What do you recommend? O que você recomenda?